Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Clayton Games, e nesse vídeo eu vou falar sobre as armaduras dos couraças, também conhecidas como armaduras de Guevara. Eu vou começar falando sobre a ficha das armaduras, que está disponível lá nos arquivos secretos de março. Depois disso eu vou falar minha opinião sobre as armaduras e mostrar versões criadas por mim das armaduras de cada um dos couraças. Caso vocês queiram utilizar nas campanhas de vocês, vai estar aí no vídeo, então bora lá. Agora eu vou estar lendo aqui a ficha da armadura. Vai estar aí na tela para vocês também. Então vou começar lendo aqui. As armaduras dos couraças, chamadas de armaduras de Guevara, contam como proteções pesadas, amaldiçoadas de sangue, com aparências diversas e as seguintes características específicas. Defesa, mais 10, além de mais 1 para cada semana utilizando a armadura até o limite de 20 de defesa. Categoria 3. Espaços. A armadura se movimenta com vontade própria, não pesando sobre o usuário e ocupando 0 espaços. Proficiência. A armadura se adapta ao alvo, dispensando a necessidade de ser proficiente em proteções pesadas. Resistências. O usuário recebe resistência a dano balístico, impacto e perfuração 5 e resistência a dano de sangue 10. Vulnerabilidade. O usuário fica vulnerável à morte. Especial. Uma pessoa que toque uma dessas armaduras precisa fazer um teste de vontade. Role 6d6 para determinar a DT do teste. Se falhar, um desejo incontrolável força a pessoa a equipá-la. Se passar, pode escolher equipá-la ou não. Uma pessoa equipada com a armadura precisa fazer um teste de fortitude, DT 6d6. Se falhar, o sangue poderá inesperadamente controlar a pessoa como e quando achar melhor. Se passar, fica imune ao controle do sangue. Tentar tirar a armadura equipada é quase impossível. Um dos métodos envolve o usuário sofrer dano de morte até ficar com 0 PV e ser removido de dentro da proteção maldita. Independente de sucessos ou falhas, todos os testes envolvendo a armadura devem ser repetidos após uma semana ou no início de uma nova missão. Agora eu vou estar falando aqui a minha opinião sobre as armaduras dos couraças. Eu pessoalmente acho muito legal essa estética de armaduras com vida própria, eu sempre gostei disso em vários jogos e em séries também. Eu acho que elas combinam bastante com a temática do elemento de sangue, principalmente na parte das emoções. Porque são armaduras que literalmente elas podem assumir o controle do próprio usuário delas. No entanto, para conseguir pegar essas armaduras como item amaldiçoado, quando vocês forem começar uma campanha, vocês vão precisar ter pelo menos a patente de agente especial. O que pode ser meio difícil dependendo da campanha ou do mestre de vocês. Já eu, como mestre, eu acho bem interessante a ideia de fazer uma missão focada nessas armaduras, já que tem como pensar em muitas possibilidades bem legais para uma campanha focada nisso. Como proteção, elas são muito boas, principalmente por não precisar de proficiência e não ocupar espaço, mas tem aquele risco de usar essas armaduras, né? Por isso que eu recomendo para quem quiser usar aí, treinar perícia de vontade e fortitude. Principalmente no caso de campanhas mais longas, essas armaduras elas podem ser muito boas porque a proteção delas vai aumentando conforme o tempo passa. Essa foi a minha opinião sobre as armaduras. Agora eu vou mostrar as ideias que eu fiz de habilidades específicas para as armaduras de cada um dos couraças. Então, bora lá. Começando aqui pela armadura da Escarlata, que é a líder dos couraças. Pela armadura ter garras, eu achei muito interessante a ideia de transformar isso em um aumento de dano no golpe desarmado, já que as garras elas fazem parte da armadura em si e não são, querendo ou não, uma arma que a pessoa está usando. Por isso eu tive a ideia de aumentar o dano do ataque desarmado para 1d6 de corte ou de perfuração, dependendo de como o jogador fizer esse ataque. Habilidade: Garras Escarlate. Golpes desarmados causam 1d6 de dano de corte ou perfuração. Agora uma das armaduras mais diferentes, a armadura do Tispa. Essa é uma das que mais tem coisas, porque é praticamente um veículo. Começando pelas habilidades, algumas utilizadas no próprio Hexatomb, eu dei umas pequenas alteradinhas nessas que apareceram lá no Hexatomb.
Primeira habilidade, Triciclo. O deslocamento base do jogador é dobrado ao equipar a armadura, mas terá penalidade de menos 3d20 em qualquer teste que envolva o uso das pernas, pois o jogador não as possui mais. Testes de esquiva podem ser rolados utilizando a perícia de pilotagem. Segunda habilidade, Alvo Pequeno. Ataques contra o motor do triciclo sofrem a penalidade de menos 1d20. Terceira habilidade, Motor Sanguíneo. Ao ter o motor estourado, o usuário da armadura pode enfiar um de seus braços no painel do motor, aumentando o deslocamento em 2 vezes. A cada turno ativo da habilidade, o jogador receberá 1d6 de dano, mesmo que morra no processo, o veículo não irá parar. Quarta habilidade, Lança com Espingarda. Causa 1d12 de dano de perfuração, o crítico é 19, 2 vezes o dano. O jogador pode gastar 4 PE se acertar o ataque com a lança para realizar um disparo com espingarda de cano duplo. O dano da espingarda é o dano lá da ficha da espingarda mesmo. Ronco do motor. Penalidade de menos 2d20 em teste de furtividade. No motor, eu acho interessante a ideia de vocês fazerem o seguinte nele. Se acertarem um golpe diretamente no motor, o jogador leva o dobro de dano daquele golpe. Se o motor receber 2 golpes, ele explode. Essa foi a armadura do Tispa, agora bora para a do Argano. A armadura do Argano foi a maior das armaduras mostradas na Hexatomb, então vamos começar aqui com as habilidades. Primeira habilidade, Blindagem. Golpes com dano de corte, perfuração e balístico são reduzidos pela metade. O usuário ganha mais 5 em testes de fortitude contra golpes físicos. Segunda habilidade, Peso Pesado. Manobras de luta contra o usuário dessa armadura sofrem penalidade de menos 1d20, força 4 ou acima, ignora esse efeito. Essa foi a armadura do Argano, agora a próxima armadura é a da Ana. Igual a da Escarlata, não tem muita coisa de diferente nessa armadura, por se parecer bastante com uma armadura tradicional, mas pela armadura ser coberta com espinhos, acho que o que combina mais nesse caso aqui é dano em inimigos que realizem golpes diretamente na armadura, como exemplo, golpes desarmados. Então vamos para a habilidade dessa armadura. Couraça de Espinhos. Ao realizar golpes desarmados contra o usuário dessa armadura, o inimigo recebe 1d4 de dano de perfuração. Manobras de luta, caso falhem, recebem a mesma penalidade. E para finalizar, a armadura do Turvo. Essa também é bem diferente de uma armadura tradicional, já que o Turvo ele fica literalmente crucificado. E foi a mais difícil de pensar, mas tá aí, né? Vamos começar aqui pelas habilidades dessa armadura. Primeira habilidade, Marionete. O usuário pode gastar 2 PE e 3 PV para se deslocar o dobro da distância padrão, como se fosse controlado por fios de arame farpado como uma marionete. Segunda habilidade, Totalmente Articulado. O usuário pode utilizar essa habilidade ao esquivar, ganhando mais 5 de vantagem, porém em troca recebe 1d6 de dano e quebra a parte do corpo que desviou do golpe. Não é possível utilizar para desviar de golpes na cabeça ou no pescoço. Terceira habilidade, Levitando. Por ficar suspenso no ar, o usuário dessa armadura não é afetado por efeitos que atingem apenas o chão. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.